da Marquês de Sapucaí para todo o Brasil, onde está a presença da CNT, que também está em São Paulo, no Sambódromo, com a repórter Carmen Souto. Liberdade, sua cidade produzir e engrandecer. É isso, Cristina. Aqui no Sambódromo paulistano caiu uma chuva de 3 horas. Aqui em São Paulo caiu uma chuva durante 3 horas sem parar no Sambódromo paulistano. Nem por isso o público arredou o pé aqui no Sambódromo paulistano, no parque em Zona Norte da cidade. Duas escolas foram muito prejudicadas com essa chuva. Uma delas foi a Mocidade Alegre, que no ano passado chegou em 3º lugar. E ela desfilou aqui com 9 carros muito danificados. E antes de entrar na avenida, o repórter Wagner Império esteve na concentração e acompanhou todos os problemas que a escola vem passando. Vamos ver. Vou na tua amiga lá. Olha, vou mostrar mais da folia, transportando de alegria. Parece que ocorreu um problema. O carro da Rússia. Nós vamos falar com o pessoal aqui da escola. Tá bonito! O que aconteceu com o carro? O presidente está passando mal, o carro do Peru se quebrou. Nós vamos entrar e parar atrás do carro. Vocês vão entrar assim mesmo? Não sabemos, o presidente que vai decidir agora. É? Se o carro da Perus continuar na avenida, vocês continuam ou não? Hein? Não sabe? Vamos tentar falar com o presidente da escola e ver se ele vai entrar na avenida, mesmo com o carro da Perus quebrado lá. Olha só, vamos lá. Tentar conversar com ele. A Mocidade vai entrar ou não? Nós vamos entrar! Mesmo com o carro da Perus? Mesmo com o carro da Perus! É problema da liga, não é nosso! Nós vamos atropelar! Mocidade está com o carnaval pronto e não pode perder aqui na concentração. Tem um regulamento e a Mocidade vai cumprir o regulamento. A liga tem que cumprir o problema dela. O Mocidade está concentrado, deu partida, nós vamos sair. Lá na frente, a liga se responsabiliza pelo carro do Perus. Bom, a Mocidade então resolveu entrar na passarela, mesmo com o carro da Unidos do Perus parado lá no final da avenida. Gazeta CNT, carnaval de primeira. É verdade, a Mocidade passou e fez um bonito carnaval mesmo debaixo de chuva. Quem está na avenida agora é a Leandro Titaquera, que apresenta o enredo Tietê, um rio de verdade. Agora a gente vai lá pro camarote VIP com a repórter Tânia Rodrigues. Ok, aqui no camarote a gente vai ouvindo o que a Carmen está mandando lá de baixo e a gente já está conversando aqui com o Zé Rodrigues. E a gente, o Zé Rodrigues está uma família aqui, meu Deus do céu. O Zé Rodrigues veio trabalhar, trouxe a mulher. Agora olha que homem preocupado, ele trouxe a mulher, mas estava ligando para os filhos em casa. Não, porque eu falei para ele, estava lá, papai, você vai aparecer na televisão? Vamos. Então você avisa pra gente, na hora que você vai, falou a Gazeta da entrevista, eu liguei, já tá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, amanhã tem bronca, né? E Júlia, você vai trabalhar junto com o maridão aí até amanhã de manhã? Se Deus quiser, se eu aguentar, né? Bem provável que eu fique aqui até amanhã de manhã. Olha, a gente que ouve as baladas, pra nós tudo é música, né, Zé Rodrigues? Agora, você é um especialista, tá julgando melodia. Das 4 escolas que já passaram, o que você tá achando? Olha, eu gosto muito, quer dizer, de alguns sambas. Por exemplo, esse samba da Leandro que está descendo aí agora, é um samba de carnaval, um samba enredo muito bem feito. Por exemplo, a última escola que passou, a Mocidade, foi uma escola que veio muito bonita, mas não tinha um samba, tinha uma marchinha. Mas eu acho que de uma determinada maneira isso é importante, porque o Carnaval de São Paulo vai se firmar. E é bom que ele se firme com características próprias. É bom que o Carnaval de São Paulo não tente imitar o Carnaval do Rio. Eu acho, por exemplo, que o Carnaval de São Paulo deve desistir de ter ala de baiana, porque a ala de baiana é uma tradição. Se a gente não tem a tradição das baianas, aqui não faz. Faz uma outra coisa, inventa uma outra coisa. Ricardo Carnaval 20 é um negócio muito engraçado. O Carnaval de São Paulo tem que fazer um carnaval high-tech, diferente, especial. Dizer, olha, vamos ver o Carnaval de São Paulo, que é outra coisa, como é o Carnaval da Bahia, que eu acho que isso é que vai ser importante.
A gente precisa poder ter carnaval no Brasil inteiro, diferente, o ano inteiro, porque isso é uma coisa muito importante. Como é diferente, esse júri aqui tá jogando Melodia, fugiu do posto dele e já tá aqui passeando pelo camarote. Eu tô ouvindo a melodia há 15 minutos, já sei que a melodia é boa, já dei meu voto, entreguei e agora tô aqui descansado. Ah, então tá bom, eu já entrevistei, vamos embora também. Você fica então com os melhores momentos da Unidos do Peruche. Tchau. Tchau. De beleza. Alô, você acabou de ver os melhores momentos da Unidos do Peruche. O samba tá comendo fogo. Aliás, você não pode usar expressões chulas, né? Mas lá no Rio tem o samba no pé. Cristina Eva Monteiro, depois dessa tô fora. Seu viver, de vermelho e branco, dispersando a felicidade. Da Tânia Rodrigues aqui pro Sambódromo do Rio de Janeiro. Vamos lá. A Escola de Samba Império da Tijuca já estourou seus fogos lá na cabeceira da pista, anunciando a sua chegada, a sua entrada na Marquês de Sapucaí. Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Tijuca. Mais uma escola que vem marcando presença com seu tamanho, com sua tradição. Marcelo Costa, o que você tem aí pra gente? Oi, Cristina, eu estou de volta aqui na concentração e dessa vez esse carro que você está vendo aí é o abre-alas da Império da Tijuca. E o mais surpreendente de tudo aqui é que o enredo Nelson Rodrigues, Um Beijo na Avenida, que é o que a escola traz para a Sapucaí esse ano, está sendo conduzido pelo ator, autor de teatro, uma pessoa de grande talento, Miguel Falabella, que eu não conhecia esse lado dele, de carnavalesco, ele vai falar pra gente direitinho como é que é. Quer dizer, o segundo ano, né? Eu fiz a Império ano passado. Esse ano a gente trabalhou, estruturou mais a escola e eu resolvi trazer Nelson Rodrigues, que particularmente eu considero um dos maiores autores do século XX, não só brasileiro, mas mundial. Enfim, a escola está aí, a gente trabalhou com o maior carinho,
Queria agradecer o apoio da GE, da General Electric, que deu maior força pra gente na iluminação da escola. E a gente vem para brigar. E esse carro fala exatamente da Central do Brasil. Mostra lá, Joel, que é o relógio da Central. Fala um pouquinho desse carro abre-alas. É, porque o Nelson, na verdade, sempre cantou a tragédia suburbana, né? Então eu quis fazer a Central do Brasil, em cima vem o anjo da tragédia e o povo pendurado no trilho do trem, que é, na verdade, a base da dramaturgia do Nelson. É a tragédia suburbana. Ok, obrigado. Boa sorte aí na Sapucaí, hein? Cristina, daqui a pouco a gente volta aqui da concentração com mais informações. Ok, Marcelo, e quem está aqui na pista, bem na nossa frente, acompanhando o movimento de foliões da Mangueira, que estão dando um show à parte, é a Glauce Tolomei. Fala, Glauce. Alô, Glauce, é com você. Olha só o que a gente encontrou bem aqui em frente à cabine da CNT. Um grupo de mangueirenses tão apaixonados que eles nem quiseram esperar até amanhã, que é quando a Verde Rosa desfila aqui na Marquês de Sapucaí. Vamos curtir um pouquinho o som que eles estão fazendo. Vocês não aguentaram esperar até amanhã, não? Não. Tem que começar desde cedo. A Verde Rosa merece toda essa garra. Claro, nós somos todos Verde Rosa. Vai ganhar o carnaval. Hein? A Mangueira tá num clima de já ganhou mesmo? Se Deus quiser, estaremos a fazer um bom desfile e vamos esperar até amanhã, se Deus quiser. O que você tá achando do desfile das escolas do Grupo 1? É muito importante prestigiar esse desfile. São pessoas do bairro, da localidade, e tem canais muito bom. E agora vimos Vila Rica, agora vamos esperar o Império. E a Mangueira amanhã. E palavra de mangueirense. É com você, Cristina. Mangueirense, músico convicto. Esse não para de tocar o repique nem para dar resposta de entrevista. Marcelo Costa, com você. Oi, Cristina. A Império da Tijuca, que é a próxima escola a desfilar, vai esbanjar bom humor com uma dona de casa, uma colegial e uma empregada doméstica muito especiais. Elas são caricatas e estão vindo no carro abre-alas da escola. Eu vou bater um papo com elas. Como é teu nome? Hortência Raio Laser. Hortência, você é personagem de Nelson Rodrigues, é isso? Uma dona de casa. Sou linda, maravilhosa, trabalhadora, ela corre. Fala das suas amigas. Sou empregada doméstica, sabe? Ela trabalha na casa do patrão. Ela é Dulce Alvarenga. É uma estudante, ela está fazendo o primeiro grau. São personagens da obra de Nelson Rodrigues que andam e passam pela Central do Brasil. Por isso, elas estão vindo no carro abre-alas. Mostra o bebê. Olha o bebê que ela está trazendo pra Sapucaí, gente. Como é teu nome, meu amor? Ludovica Supovos. Ludovica, dá pra sambar com o bebê, não? Claro, amamentando ainda. Então mostra pra gente. Olha, Cristina, isso é brincadeira, né não? É o humor do Miguel Falabella na Marquês de Sapucaí. Daqui a pouco a gente vai ver esse pessoal todo lá. Vamos ver se esse negócio de samba cult funciona mesmo, se isso existe. Vamos pros comerciais, daqui a pouco a gente volta e, Jorginho, você vai me explicar se esse negócio existe mesmo, hein? CNT, Carnaval de Primeira. Da Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Tijuca. Jorginho, a gente pode dizer que a Império da Tijuca é a mais tradicional do Grupo 1? É uma das mais tradicionais, porque essa escola é antiga. Ela é aqui do Morro da Formiga, aqui da Tijuca. Ela congrega aqui várias favelas, vários morros, um colado ao outro. E ela consegue sobreviver entre trancos e barrancos. A Império da Tijuca já teve no Grupo 1, na época o Grupo 1 era o grupo especial. E ela tem uma pessoa muito importante dirigindo ela, que é um dos grandes presidentes que o Salgueiro já teve.
Osmar Valença, uma pessoa fantástica. Antigamente o Osmar era tido aí no meio do samba como águia. E hoje o Osmar está devagar, mas não está parando. Está dirigindo essa escola com muita dignidade. Está dirigindo a escola com o apoio da própria comunidade e dos amigos que ele tem. E o Miguel Falabella, num momento muito oportuno, foi uma grande descoberta do Osmar Valença para fazer dele um carnavalesco, entendeu? Então ele está aí, esse é o segundo carnaval que o Miguel faz junto com o Osmar. E a gente pode crer que hoje vamos ver de novo uma grande escola de samba, porque está sendo dirigida por um presidente sambista de muito valor, como foi a Unida Jacarezinho ontem, passando por aqui pela Marquês de Sapucaí, do nosso querido Monarca. E eu queria mandar um alô lá pro Marcelo e pro Márcio e pro Marcelo Pedro. Tá falado? Tá falado. Vamos ouvir agora uma fala do samba, puxada pelo Edson Bombeiro. Esse é o poeta que conheci, Nelson Rodrigues. Um beijo na Sapucaí. Esse é o poeta que conheci, Nelson Rodrigues. Um beijo na Sapucaí. Eu falei pra você, nesse espaço cultural, todo ano carnaval, alô Império! A Império reverenciar o destaque do Teatro Nacional, o cronista imortal, Nelson Rodrigues, a dramaturgia, na linguagem realista, dos tempos de jornalista, das folhas policiais, com o requinte criativo do repórter exclusivo, recebe as mazelas sociais, calcei as sandálias da humildade, procurei a honestidade, a virtude e a fé, e encontrei pelas ruas da cidade, na então leviandade, a vida como ela é, calcei as sandálias da humildade, procurei a honestidade, a virtude e a fé, e encontrei pelas ruas da cidade, na então leviandade, a vida como ela é. Descritas com inteligência, a lucidez e a demência, no imenso turbilhão, prostitutas, rubiões, virtuosas e ladrões, pisando o mesmo chão. Este mundo diferente mexe a cabeça da gente e desnuda a sociedade. Exibindo suas taras, escondamos nossas caras, tapando a obscenidade. Esse é o poeta que conheci, vamos ler, Nelson Rodrigues. Um beijo na Sapucaí. Esse é o poeta que conheci, Nelson Rodrigues. Um beijo na Sapucaí. Eu falei pra você, esse espaço cultural, coroado carnaval, a ideia de vivenciar o destaque do Teatro Nacional, o cronista imortal, Nelson Rodrigues, a dramaturgia, na linguagem realista, dos tempos de jornalista, das folhas policiais, com o requinte criativo, do repórter esportivo, recebe as mazelas sociais, calcei as sandálias da humildade, procurei a honestidade, a virtude e a fé, te encontrei pelas ruas da cidade, traição de verdade, a vida como ela é. Calcei as sandálias da humildade, procurei a honestidade, a virtude e a fé, te encontrei pelas ruas da cidade, traição de verdade, a vida como ela é. Descritas com inteligência, a lucidez da demência, no imenso turbilhão, prostitutas, rubiões, virtuosas e ladrões, pisando o mesmo chão. Esse mundo diferente mexe a cabeça da gente e desnuda a sociedade. Exibindo suas caras, escondemos nossas caras, tapando a obscenidade. Esse é o poeta que conheci, Nelson
Império da Tijuca, na Marquês de Sapucaí, fundada no dia 8 de dezembro de 1940. Traz o enredo Nelson Rodrigues, um beijo na Sapucaí. Puxador Edson Bombeiro. Cores verde e branco, cores tradicionais da Escola de Samba Império da Tijuca. Vem com 30 alas, 4 alegorias, 150 baianas e 100 crianças. O primeiro casal de porta-bandeira, Mestre Sala, Aldemir e Poli. Segundo casal, Márcio e Fofinha. O Grêmio, o Império da Tijuca, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Tijuca, vem com a história de Nelson Rodrigues, montada pelo carnavalesco Miguel Falabella. É uma homenagem ao verdadeiro teatro popular do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. Um enredo que foi organizado de uma forma didática, dividido em 3 áreas: a vida, as atividades do escritor, a crônica literária, a imprensa e o teatro. Aparece muita coisa desse universo chamado rodriguiano. Tá aí a comissão de frente, Scarlett Moon fazendo a viúva não, a noiva vestida de preto, né? A Escola de Samba está há pouco tempo na Avenida Antártica, informa o tempo de desfile, 16 minutos. E as primeiras imagens estão aí no vídeo. A Scarlett Moon vestida de negro, ela é a noiva que casou com o noivo da irmã. E ao seu lado, as outras noivas do universo rodriguiano. A escola também traz as pessoas comuns que estão sempre povoando o universo de Nelson Rodrigues. Prostitutas, rufiões, cartomantes, maridos traídos, todos esses personagens da obra de Nelson Rodrigues. E também profissões ligadas à vida que ele teve. Repórteres, jornaleiros, o futebol, que era uma das paixões do escritor. Agora, Tássio, você acha que é uma fórmula compatível uma escola tradicional, como a Império, com um presidente que tem uma história do Carnaval Osmar Valença e uma abordagem tão moderna de um tema, de um enredo, como está sendo feito agora? Olha, eu considero o Miguel Falabella uma pessoa muito inteligente. E ele tem provado isso em tudo aquilo que faz, como ator, como diretor, como autor de peças teatrais. E nesses 2 últimos anos, o ano passado e esse ano, ele como carnavalesco foi uma grata revelação. Eu acho que é um tema ousado, principalmente se a gente levar em consideração o trabalho do Nelson Rodrigues, a vida literária do Nelson Rodrigues. Então, eu acho que seria mais um enredo para ser mostrado, né, com uma escola, mas para grupo especial, que teria uma visão muito mais rica, porque a vida do Nelson Rodrigues foi uma vida rica, não só a vida profissional, mas também, né, a vida pessoal do Nelson. A vida, muito embora o Nelson se dissesse um apolítico, e há quem diga, né, que quem se diz apolítico já está tomando uma atitude política, e o Nelson se dizia um apolítico, e até mesmo em determinadas situações, uma pessoa até de direita, mas mesmo sendo de direita, ele recorreu em inúmeras ocasiões para
defender pessoas que estavam presas durante o regime militar. Então, quer dizer, tem todo o Nelson, ele tem toda uma gama de variantes para o enredo, que eu acho que um grupo 1 com apenas 4 carros, com as limitações financeiras que o grupo impõe, sabe, eu acho que teria que ser mais para um grupo especial. Por tudo que o Nelson representou na mudança da história do teatro brasileiro, do jornalismo brasileiro, a vida do Nelson Rodrigues. Tudo isso merece, acima de tudo, um grande enredo. Eu acho, Cristina, uma grande ousadia do Miguel Falabella ter colocado esse enredo, tá ele aí no nosso vídeo, ter colocado esse enredo no Império da Tijuca, ainda no grupo 1. Se eu fosse ele, eu fazia Nelson Rodrigues 1, Nelson Rodrigues 2, a volta, quem sabe num grupo especial. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É verdade. Bom, enquanto o Tasso estava aqui falando, dando sua opinião a respeito dessa mistura tão interessante, tão diferente, tema com tradição, carnaval, enfim. Chegou aqui um pessoal da Secretaria Estadual de Saúde que está fazendo uma campanha, vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí, com explicações em português e em inglês, como se transmite a AIDS, como não se transmite, e lembrando as pessoas que utilizam, que fazem da diversão nesse carnaval uma prática que tem que ser pelo menos cuidadosa, fazem um sinal de alerta e lembrando que AIDS não se transmite com um abraço, carícia, beijo, suor, lágrima, saliva, copos, pratos, talheres, vasos sanitários, piscinas, cadeiras, bancos e contato com animais. Então, o contato com a pessoa que tem o vírus da AIDS pode ser um contato carinhoso, pode ser um contato solidário. Não é assim que o outro vai receber nada que não seja bom para a sua saúde. Agora, a pessoa precisa ter cuidado, porque na relação sexual, através do sexo anal, vaginal, oral, a pessoa não pode ter contato sem tomar precauções. O sangue, através de transfusões, a mãe contaminada para filho, durante parto ou amamentação, e seringas e agulhas. A informação é sempre importante, porque é a única maneira das pessoas se precaverem, sabendo como agir, sabendo o que é, sabendo por que a AIDS se transmite. Tá aí a brincadeira na pista, a brincadeira no carro alegórico. São as imagens da Marquês de Sapucaí para todo o Brasil, transmitidas com exclusividade pela CNT. Fala, Tasso. Você sabia que o Nelson Rodrigues, em vida, ele se recusava terminantemente a deixar o Brasil. Ele nunca fez uma viagem sequer para fora do Brasil. Ele teve, inclusive, como grande jornalista que foi, várias oportunidades de ir a uma Copa do Mundo. Mas ele preferia acompanhar os jogos, para depois escrever suas crônicas, mas aqui do Brasil. Ele tinha esse negócio que ele, em momento algum, ele saiu do Brasil para passeio ou a serviço. O Império da Tijuca é uma escola oriunda do Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, zona norte aqui do Rio de Janeiro, que tem uma história trágica na sua passagem, porque quando dos temporais em 66, em 67, o Império da Tijuca teve em ambos os anos praticamente todo o seu carnaval destruído. Em 66, inclusive, ela chegou a passar ainda na Presidente Vargas, lá na Candelária, simbolicamente, inclusive não contou nem pontos. E no outro, ela perdeu a sua quadra, que era lá na Conde de Bonfim, ali na Muda da Tijuca. Mas depois
perdeu quadra, ensaiou um bom tempo na rua, até que um dia chegou à presidência do Império da Tijuca uma pessoa chamada Natal Imbroise. Natal que durante vários anos deu o melhor de si em favor do Império da Tijuca, levando a escola inclusive ao grupo especial. E em 88, 89, não me recordo bem, ela voltou para o grupo 1, chegou até o grupo 2. Perdeu a quadra que o Natal havia conseguido. E agora, nas mãos desse pé quente, desse carismático Osmar Valença, ela tenta reencontrar o seu caminho de luta. E tá aí, Márcio e Fofinho, segundo casal, no nosso vídeo. Oi, velho! Aí, velho, o destaque no Teatro Nacional, o cronista imortal, Rodrigues, a dramaturgia, a linguagem, as noivas de Nelson Rodrigues, comissão de frente da Império da Tijuca. Um trabalho coreográfico muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Então, a gente vai assistir aqui um misto de desfile de escola Olha o de time do Nelson samba. Rodrigues aí, ó. É, um misto dessa de... parte ele tinha bom gosto, hein? É, né? Diego Fluminense. Vou te contar, vou te dar o babador de presente. Mas a gente vai assistir aqui um misto de escola de samba e espetáculo teatral. Não fosse Miguel Falabella, diretor de teatro. E aí nessa ala tricolor aí, eu tô representado aí também. A Prole tá aí na área, tudo certo, tudo bem. O filho do Tássio Santos tá lá na ala do futebol. É tricolor, também tem bom gosto. Camiseta do Fluminense. Tá bom. Tem bom gosto, tricolor. Falabella aí. Aí o Falabella todo aí, talento. Talentosíssimo Miguel Falabella. O diretor de carnaval e também colaborador com a harmonia do Império da Tijuca é o Lotar, que é um músico profissional, um homem de show, de espetáculo, que já foi diretor de harmonia da Imperatriz Leopoldinense, da Unidos da Tijuca, da Unidos de Lucas. E agora ele empresta sua colaboração ao Império da Tijuca. Nosso querido Lotar, que é realmente uma figura que manja do riscado. A dramaturgia, a linguagem realista, o tempo de jornalista. Glaucio Tolomei na passarela, é contigo. A Império da Tijuca vai fazendo beicinho e mandando beijinho para toda a Marquês de Sapucaí, no enredo que homenageia o Nelson Rodrigues. Aqui ao meu lado, o presidente da escola, Osmar Valença. Osmar, no ano passado a escola foi em 8º lugar, não foi? 8º lugar porque perdeu 10 pontos aqui na avenida, porque quebrou um carro. Esse ano foi tudo revisado. E a escola vem bonita, não tem um erro na escola. Como é que fica? Todos os carros estão iluminados. Foi a GE que deu as lâmpadas. O Osmar tem um orgulho especial, a mulher dele é a destaque, conta pra gente. É aquele destaque principal lá em cima, que é a Anice. É a Anice, é isso aí, orgulho de presidente. Volta pra você, Cristina. E olha, é lá em cima mesmo. Olha a altura que a Anice tá. Do relógio da central. Tá aí, olha, tá aparecendo aí pro telespectador. Tá aí, dona Anice, todinha pro telespectador. Nelson Rodrigues, um beijo nessa boca. Esse é o poeta, bem conheci. Nelson Rodrigues, aí sim. É bom que se diga que a dona Anice é a segunda esposa do Osmar Valença, porque ele foi casado e durante muito tempo com uma das grandes damas do carnaval, a eterna Chica da Silva,
Isabel Valença, saudosa Isabel Valença. E notabilizou, internacionalizou Chica da Silva. E há alguns anos nos deixou. A grande Isabel Valença. Vamos, O carro onde está a Anice é o carro Abre-Alas, representa a Central do Brasil, de onde partem os trens que servem ao subúrbio carioca. É uma coisa que está muito presente na obra de Nelson Rodrigues. E a Anice está com uma fantasia que simboliza o anjo negro da tragédia carioca, a compressão nos trens, o sufoco do dia a dia. Este mundo diferente mexe a cabeça da gente. Infelizmente as crianças são o futuro. Futuro com esperança. Tá bando! Amor na obscenidade. Lá em cima! Esse é o poeta. Vocês! Que poesia! Cantanel! Um beijo! Um beijo nessa boca aí! Vambora! Esse é o poeta. Que poesia! Nelson Rodrigues! Um beijo nessa boca aí! Esse espaço cultural, coroando o carnaval. Oi, velho! Ai, velho, olha a ala do Fluminense aí, o time do Nelson. Esse carro representa a obra, a máquina de escrever, os livros, os filmes que foram feitos em cima da obra dele. Do requinte criativo, do repórter esportivo. A máquina de escrever é a companheira inseparável de toda a vida do Nelson. Eu só vejo um problema até aqui no desfile da Império da Tijuca. Antes de você dizer qual é, eu vou dizer o tempo que ela está na avenida. A Antártica informa esse tempo. 31 minutos. Eu acho, eu não sei se o Jorge vai concordar comigo, tá muito embolado, tá muito amarrado. As alas não estão soltas. O desfile está vindo de uma forma muito lenta e com isso as alas estão muito emboladas. Não há uma evolução solta, como poderia ser até pela funcionalidade das fantasias. Isso é exatamente aquela hora que a gente fala que a gente tem que colocar uma escola compacta na avenida. Entendeu? Aí assim, é uma coisa grudada na outra, daqui a pouco. Esse é o segundo. Esse é o primeiro casal. Primeiro casal. É a Poli. Poli, passista internacional. A Poli que reclamou só o tanto no ano passado quando tiraram o quesito mestre Sale Porta-Bandeira de valer ponto na avenida. É porque tem que valer. Foi uma ocasião, o quesito mestre Sale Porta-Bandeira estava custando muito alto para as escolas de samba. Então essas escolas de samba que têm recurso muito baixo, elas brigaram e lutaram para que acabasse o quesito. Ficou uma coisa assim desgastante, ficou todo mundo discutindo, Mas a Poli era a favor de contar ponto. Não, mas tem que valer ponto sempre, para ter mais graça o desfile das escolas de samba. Então tá aí, hoje tá valendo ponto, e agora vamos ver quem é que tem coco vazio, aliás, quem tem garrafa vazia para vender. Já viu, Tá Santos? Esse desfile da Império da Tijuca é um desfile compacto. Não, pra mim não é um compacto, não é compacto não, Júlio. Entendeu? Vou discordar de você. Ele tá muito amarrado. Estou te falando, esse é o desfile que quando eles falam assim, vamos fazer um desfile compacto, eles colocam a escola na avenida desse jeito que você está vendo. Mas aí bola. O meu entendimento sobre um desfile compacto, tá certo, tem que vir, mas respeitando-se e obedecendo-se os limites de cada uma de suas alas. E não é o que está acontecendo aqui.
Eu já vi gente de uma ala passar para outra. A coisa está embolada, está amarrada. Para se fazer um desfile compacto, tem que saber fazer. Tem que saber fazer, não é assim, bom, vamos juntar todo mundo, como se costuma dizer, que é que nem filhote de gambá, todo mundo juntinho, né? E não é assim, tem que ter lógica nisso aí. Eu disse e repito, cada ala é um pequeno bloco dentro da escola, então esse bloco tem que ser respeitado. O cacique de Ramos não pode entrar no bafo da onça e vice-versa. Então, ser compacto, vamos fazer compacto. Sem embolar. E a escola, você não sente a escola fluir. Ela está presa, ela está muito amarrada. Vamos acompanhar o samba da Império da Tijuca. A vida como ela é, calcei, as sandálias da humildade, procurei a universidade, a vistoria até encontrei pelas ruas da cidade, da lição e verdade, a vida como ela é, descritas com inteligência, a lucidez da demência. No reverso do bilhão, prostitutas, rufiões, donos e ladrões, gritando no meio do chão. Este mundo diferente mexe a cabeça da gente, dentro da sociedade. Redimindo suas taras, escondamos nossas caras. Tapando a obsessão. Lá em cima! Esse é o poeta que eu conheci. Nelson Rodrigues. Um beijo nessa boca aí. Esse é o poeta que eu conheci. Nelson Rodrigues. Um beijo nessa boca aí. Esse espaço cultural, rolando carnaval. Oi, velho! Aí, velho, reverenciar o destaque do Teatro Nacional, o cronista imortal Rodrigues, a dramaturgia, na linguagem realista, no tempo de jornalista, das folhas policiais. No requinte criativo, do repórter esportivo. Segura! Escreve as mazelas sociais. Calcei, a sandália da humildade, procurei a universidade, a virtude e a fé. Encontrei pelas ruas da cidade, da lição da verdade, a vida como ela é. Calcei, as sandálias da humildade, procurei a universidade, a virtude e a fé. Encontrei pelas ruas da cidade, da lição da verdade, a vida como ela é. Descritas com Glaucio Tolomei na avenida, vamos lá. Ele tá aqui, emoção pura, já deu autógrafo, distribuiu 1 milhão de beijos. Miguel Falabella, carnavalesco da Império da Tijuca. A gente sabe que você acredita no andar de cima. Será que o Nelson tá pensando nesse momento? Eu acho que o Nelson, sem dúvida alguma, deve estar muito feliz, que ele merece essa homenagem. Na minha opinião, é o maior autor do teatro brasileiro e, quiçá, do mundo do século XX. Olha lá, a escola e o Miguel Falabella estão sendo ovacionados pelo público aqui do lado, olha só. Falabella, isso já é meio caminho andado para ganhar o carnaval esse ano? Eu estreiei ano passado, me estruturei dentro da mesma escola para vir com uma estrutura e para disputar o campeonato. Eu estou brigando. Ok, valeu, obrigada. Cris, é com você. Ok, Glaucio, tá aí o Fluminense. Cadê teu filho, Tássio? O Fluminense do Jorginho do Império. Tem que dar um babador pra cada um hoje. Nós vamos ver daqui a pouco a bateria da Império da Tijuca. E o detalhe da fantasia, é que eles vêm vestidos de bolivianos. Aí o telefone, bom, mas o que é que o boliviano tem a ver com isso? O boliviano é um personagem da peça e do filme depois, de Nelson Rodrigues, toda nudez será castigada. O boliviano, quem viu o filme, o boliviano que fugiu do filho do personagem. Por isso, a bateria vem vestida
bolivianas. Esse mundo diferente, mexe a cabeça da gente, pergunta a sociedade. Exibindo sua história, escondamos nossas caras, tapando. Os anjinhos que apareceram representam a alma infantil. O primeiro jornal publicado pelo homenageado da escola. Estou pegando as referências aqui no texto que a escola deu. O primeiro jornal publicado pelo homenageado quando ainda era criança. Alô, Império! Aí quero hoje está aqui no Teatro Nacional. O cronista aí, Nelson Rodrigues! A dramaturgia, a linguagem realista, os demônios jornalistas, as ruas policiais. O requinte criativo, o repórter esportivo, segura! Escreve as nações sociais, calcei, as sandálias da humildade, procurei universidade, a metodologia aberta, encontrei pelas ruas da cidade, a lição da liberdade. A vida quando ela é, calcei, as sandálias da humildade, procurei a universidade, a virtude encontrei pelas ruas da cidade, isso é liberdade, a vida como ela é, descritas com inteligência alucinada, figurem no imenso turbilhão, do Instituto das Reuniões, de modos cidadãos. Esse mundo Mestre Sala e porta-bandeira dando um show aqui na frente da cabine de jurados. E o detalhe da beleza da roupa, da Poli, do seu parceiro, que foram apresentados Tá aí, Poli. na cabine de jurados por nada mais, nada menos do que Vilma Nascimento, eterna, grande porta-bandeira, e por Jorge Paz Leme, hoje vice-presidente de desfile da tradição. Esse espaço cultural, oi, velho! Aí, velho, hoje está aqui no Teatro Nacional, o cronista Rodrigues, a dramaturgia, a linguagem realista, os demônios jornalistas, as coisas policiais, o requinte criativo, o repórter esportivo. Escreve as naquelas sociais, talvez, as sandálias na humildade, procurei a universidade, a metodologia aberta, encontrei pelas ruas da cidade, daí são liberdade, a vida como ela é, calcei. Glaucio Tolomei, o que você tem aí na avenida? Olha, parece que esse negócio de virar a casaca não preocupa nem um pouco o pessoal da Império da Tijuca. Qual é o seu time? É Fluminense mesmo? Botafogo. Ih, vestir a camisa tricolor só pra homenagear o Nelson Rodrigues? Ele merece. Ok, vamos falar com outro integrante aqui. Senhor, qual o time do senhor? Aqui da Itália ou Inter? Aqui no Brasil é Flamengo. Mas o senhor escolheu essa camisa porque são as cores da Itália? Porque me deu a oportunidade de desfilar com a maglietta, depois tem a cor da Itália, mais ou menos. Bom, paixão tricolor aqui a gente não encontrou, mas tudo bem, vale a vida como ela é. Cris, é com você. Essa foi boa, hein, Tassi? Mas eu garanto que tem tricolor aí. Pelo menos seu filho é, né? Pelo menos meu filho é. Esse espaço cultural, o ano do carnaval, oi, velho! Aí, velho, hoje está aqui no Teatro Nacional, o cronista de vocês, Nelson Rodrigues, a dramaturgia, a linguagem realista, os tempos de jornalista, as coisas policiais, o requinte! Agora, filho à parte, a verdade é que o Nelson Rodrigues foi o grande romântico do futebol. Os chavões que ele criou, né? O futebol, os apelidos
jogadores, como o Didi, como o Príncipe Etíope, o Denilson, que jogou no Fluminense, como o Rei Zulu, e outros títulos que ele deu, os personagens que ele criou para o futebol, como o Gravatinha, que era o personagem que do alto da Marquise do Maracanã assistia às vitórias do Fluminense, e outros personagens que de repente perderiam um tempo muito grande para lembrar aqui, que marcaram a trajetória do Nelson Rodrigues, jornalista esportivo. Sem dúvida nenhuma, foi um grande lírico do futebol. Ô Miguel Couto! Nelson Rodrigues! Ô Dona Naná! O meio nessa boca aí! Esse é o poeta! Eu conheço a minha mãe! Nelson Rodrigues! Antártica informa o tempo de desfile. 45 minutos. Essa roupa é a Poli. É a Poli. A roupa homenageia a falecida. Sucesso do autor. Ela é negra, com flores roxas e plumas verdes. Bom, aí a Poli. O esplendor é um... Como é que se chama essa coroa de flores? Verdade. Muito bonito, muito bonito. Poli tá de parabéns. E o figurinista Aldemir, desculpa te interromper, a gente tá falando muito da Poli, não tá falando o nome do Aldemir, né? Ah, Aldemir. Agora nós vamos ver daqui a pouco o carro do vestido de noiva, e cuja personagem central do carro é justamente a nossa querida Helena Cardoso. Olha a baronesa de novo aí. A baronesa. Baronesa do Balacobaco. Olha aí, ó. É uma releitura do cenário original de Santa Rosa, para montagem de Ziembinski, que estreou em 1943 no Teatro Municipal. Baronesa Helena Cardoso. Já passou hoje aqui no canal da Rogério. Lá em cima! Esse é o poeta. Vamos! Que poesia! Nelson Rodrigues! Um beijo na esse carro que estava passando significa o sol sobre o pântano. Daqui a pouco a gente mostra de novo. Tá aí. Ele mostra os poderosos homens do dinheiro. Granfinas, é uma descrição, é um termo usado pelo Nelson Rodrigues, né? Granfinas de narina de cadáver. Negras de ventas curiosas. Aquele estilo característico do óbvio ululante. Faltou aí um personagem que até agora eu não vi nada que identificasse com ele. Esse personagem do Nelson, o Palhares. O Palhares. O Palhares era o mau caráter da história, que osculhou o cangote da cunhada, né, ao passar pelo corredor. Esse é o Palhares. Que mau caráterzinho ele é. Eu fui na universidade, a virtude encontrei pelas ruas da cidade, da história de andade, a vida como ela é. Descritas com inteligência, avisei, figurei no exército do orgulhão, no setor das roupiões, rituais e ladrões, pisando mesmo. É impressão minha, o desfile, os desfiles de hoje, não é só esse não, eles estão sendo mais lentos. Eu tô achando que tá havendo alguma coisa, não tô identificando exatamente o que é. Não, é aquilo que nós comentávamos nos comerciais com o Jorginho, é a questão da valorização do tempo. As escolas hoje estão valorizando o tempo de desfile. Eles não estão botando o pé no acelerador. Já que eles têm 70 e não têm o tempo mínimo, então eles valorizam o tempo. Deixa eu conversar aqui, Cristina,
com o nosso Edivaldo José Messias, que é o diretor de carnaval da associação. E disso aí, Edivaldo, eu queria saber de você a situação, como está passando o Jorge Andrade, que ontem passou mal aqui no Marquês de Sapucaí. Boa tarde, bom dia. Graças a Deus, o Jorge está melhor, está se recuperando. Apenas ele precisa fazer um repouso absoluto, mas a gente está tocando aí, ele está em casa, está bem. Manda um abraço para todos vocês, manda parabéns à CNT por essa bela transmissão. Ele está devagarinho, mas depois ele volta já de pilha nova, se Deus quiser, está tudo certo. E daqui te mandando um abraço também ao nosso querido Jorge Andrade. Eu queria saber de você o seguinte: previsão para encerramento do desfile pelo andamento da carruagem, Edivaldo? Olha, eu creio que hoje deve acabar por volta de 5 horas da manhã, mais ou menos, né? 5, 6 horas, porque começou mais cedo. Ontem nós pretendíamos iniciar às 21 horas. Vamos começar às 22 e pouco, né? Hoje queríamos começar às 8. Quer dizer, creio eu que tipo 5h30 está entrando a última escola. E a organização da Rio Tour melhorou depois de tanta bronca? Porque estava demais, né? Ao contrário, continua, entendeu? Agora, por exemplo, nós tivemos um problema de alimentação para jurados. Graças a Deus foi contornado, porque ficou acertado o jantar. E não servir salgadinho de um bar aqui do lado, aquela coisa toda. Nós até, porque nós temos no nosso container um buffet. A gente ia repassar o nosso buffet para os jurados. Mas a doutora Adicélia resolveu isso aí. E os jurados vão ter o seu jantar merecido. Porque, poxa, ficar aqui de 6 horas da tarde até o dia amanhecer e comer salgadinho realmente é brincadeira. Tá legal, tá aí o nosso Edivaldo Zé Messias, o diretor de carnaval da Associação das Escolas de Samba. E daqui a gente aproveita para mandar um grande abraço a esse batalhador desse grupo. Eu sei que ele está em casa, repousando, tal, numa boa, né, Jorginho? Nosso querido Jorge Andrade. O colinho da Dona Lourdes. Colinho da Dona Lourdes. E o novinho, mais novinho, o nome dele, tá lá também curtindo a gente. E daqui um grande abraço, querido Jorge Andrade. E... Raoni. Hein? Raoni. Raoni. Caçula. Tá lá na área. Jorge, querido, um abraço, irmão. Pelas ruas da cidade, a então é verdade, a vida como ela é descrita. Descritas com inteligência, os passistas dando a sua exibição. Olha a rapaziada, a gatinha, beleza. Olha a tia baiana, a tia mais velha, a ala da emoção, a ala das baianas. Como emociona essas baianas, nossa senhora. Coisa linda, lá atrás vem a rapaziada da velha guarda. Sorria, sorria pra felicidade, menina! Lá em cima! Depois eu trouxe um beijo nessa boca aí! Nossa baronesa tá dando um show aí, Zé. Ô rapaz, a baronesa do balão. Eu trouxe um beijo nessa boca aí! Glauci, você que tá na pista com uma entrevista, mostra... A gente está aqui no meio da ala que representa a decadência moral e financeira das pessoas. Vamos conversar com o Fulhão aqui. Essa sua fantasia tá mais pra anjo negro ou bonitinha mais ordinária? Bonitinha mais ordinária. Como é seu nome? Júlio César. Qual é a sua profissão, Júlio? Cozinheiro. Vai dar salada esse ano? Claro. É Império da Tijuca, né? Bom, faz uma feijoada aí pra gente ver então. Tá aí a evolução do destaque. Júlio César, segundo ele, bonitinho, mas ordinário. É com você, Cris. E estamos mostrando aí os derradeiros momentos da Império da Tijuca na Avenida, nessa transmissão exclusiva para todo o Brasil pela CNT, mostrando o desfile das escolas de samba do Grupo 1. Descritas com inteligência, a lucidez, a demência. Do inédito do orelhão, de todas as rodeões. Essa ala das baianas, Jorginho, tem história?
A história tem, cara. Eles são a grande Aí na resistência. Império, aí na Império. Pois é, a grande resistência do samba, entendeu? Elas têm aí, cada uma delas deve ter, deve sair na escola desde a fundação da escola. Então, claro que elas têm uma importância muito grande. E aí, olha só a evolução dela, uma evolução bonita, muito bem passada, muito bem ensaiada a ala das baianas da Império da Tijuca. E, Cristina, veja bem, você até colocava para mim a questão dos nomes das escolas mais cedo, né? E o Império da Tijuca é a única escola que tem no seu nome todo o termo cultural. Grêmio Recreativo Escola de Samba Cultural do Império da Tijuca. E por quê? Bom, aí é uma história que, entendeu? Mas desse termo, o porquê é a mesma coisa do Sociedade Recreativa e Cultural Escola de Samba Unido no Cabo Sul. Não, Cabo Sul não. Cabo Sul é Sociedade Recreativa. Sociedade Recreativa e Escola de Samba Unido no Cabo Sul. Entendeu? É uma questão de termo, como nós colocamos anteriormente. O acadêmico, por quê? Porque, no entender dos mais antigos, eles eram os melhores, eram os acadêmicos da coisa. É a mesma coisa. Então, o nome por si só quer dizer que eles querem, com o samba, mostrar acima de tudo cultura, levar cultura. E não é a primeira vez que o Império da Tijuca homenageia um escritor. Quando ela caiu para o grupo 1, ela estava no grupo especial, ela homenageou a João Paulo Ribeiro, quando apresentou o enredo Viva o Povo Brasileiro. Felizmente, as coisas não correram como era esperado e aí a escola acabou caindo. Depois acabou indo até o grupo 2 e agora está aí, procurando reencontrar o seu caminho. E essa aí, outro detalhe também, é das poucas desse grupo que não pertence à Associação das Escolas de Samba. Ela pertence à Liga Independente das Escolas de Samba. É ela e a Unido do Cabo Sul. Quer dizer que se mantiveram ligadas à Liga. Elas pertencem à Liga. Elas se dizem, não são fundadoras da Liga, mas pertencem à Liga. Só que, pelo fato de estarem no desfile do Grupo 1, que é dirigido pela Associação das Escolas de Samba, então elas são regidas pelo regulamento da associação, assim como as escolas da associação que estão no grupo especial são regidas pelo regulamento da Liga. Entendeu? Então são essas coisas. Agora, quando está no grupo especial, pega tudo que tem de bom. Um bom adiantamento para trabalho de barracão, um percentual pequeno, é verdade, mas tem alguma coisa com relação à vendagem do disco e assim por diante. Coisa que infelizmente não acontece no grupo 1. Aí, as baianas, elas vêm com um chapéu que representa a mesa do Nelson no Amarelinho, um bar tradicional aqui do Rio de Janeiro, aonde o Nelson se sentava constantemente com cigarro, água mineral, jornal do dia e um cinzeiro. Tá tudo lá. Antártica informa o tempo de desfile. 57 minutos. Não tô ali, um beijo nessa flor. Vambora! Deixa eu parar, eu conheci. Não tô ali, um beijo nessa flor. Daqui a pouco vamos para 1 hora de desfile. Alô, Império! Nelson Rodrigues! A grama trouxe a linguagem veio a deixa, o tempo beijando a deixa. Tem uns nomes nesse mundo de escola de samba. O compositor, o presidente da ala dos compositores é o José Azeitona. Conhece o José Azeitona? Zé Azeitona. Figura tradicional da Império da Tijuca. Zé Azeitona, Chipoleste, Edson Bombeiro, Adilson da Viola. Ele é bombeiro? Marci de Paula, hein?
Eu não sei, pode ser bombeiro hidráulico. Entendeu? Tem uma turma boa, João Quadrado, tem uma turma boa aí. Tibu, Ailton, tem uma galera boa aí que sabe fazer samba da melhor qualidade lá no Morro da Formiga. Jotesse, não posso esquecer do amigo Jotesse, o nosso Jobel, todos os compositores, né? Lá do Império da Tijuca. Compositor, arranjador. Compositor. Vendedor, Compositor. Eu aprendi a aula, hein? Esses são compositores, são compositores. Esses fazem mesmo. Quem não estava acompanhando a transmissão, o Tércio estava explicando que eu perguntei para ele como é que tinha tanto compositor dentro de escola de samba. 48, 50, 60. Estava explicando. Tem gente que é compositor, mas é o compositor que vende a ideia, o compositor que arranja dinheiro, o compositor que catitua o samba, e compositor até que faz samba. Tá, tem tudo. Nelson Rodrigues! O que tem? Tem de tudo, né? Faz parte do folclore do carnaval, tem de tudo. Agora, os compositores tem. Uma vez uma amiga me sugeriu, eu gosto de contar essas historinhas. Eu não sou a vovó Cotinha, mas eu conto. Adoro uma historinha. Eu conto essas historinhas. Então uma amiga me sugeriu contar. Agora, no dia que eu escrever, aí eu vou dizer que eu sei quem foi o que eu sei. Vou dizer. Nem que depois saia do Brasil, mas tudo bem. As ruas da cidade, aí são verdade. A vida como ela é, não sei. As sandálias da humildade, procurei a universidade. A mistura bem, encontrei pelas ruas da cidade, aí são verdade. A vida como ela é, descritas, vestidas com inteligência, a lucidez. E aí está, na nossa TV, a imagem da Praça da Apoteose. Chegando ao final, o desfile da Império da Tijuca. Esse mundo diferente, mexe a cabeça da gente, segundo a sociedade. Exibido, hein? Exibido suas taras. A Império da Tijuca foi a quarta escola a desfilar. A próxima é a promessa do dia, né? Pode estar pintando aí a campeã, Rocinha. Acadêmicos da Rocinha que vem com humor pra dar e vender. Olha o sorriso do pandeirista, hein? Que beleza. Esse espaço cultural, boa lugar. Alô, Império! O destaque do teatro. Meu presidente, e lá na dispersão, aonde a escola já começa a comentar as sensações do desfile, está a nossa repórter Vânia Lopes. Vânia, com você. Criativo, eu repórter você. Bora! Escreve as manchetes sociais. Calcei, as sandálias da humildade. Não universidade. Noiva de quem? A comissão de frente da escola era homenageando Vestido de Noiva, a peça do Nelson. Então, duas irmãs são apaixonadas pelo mesmo homem. A Laíde casa com esse homem e a Lúcia se veste de preto no dia do casamento. Depois a Laíde morre e a Lúcia casa com ele. Como é que você achou que foi o desfile da escola? Você acha que a plateia respondeu à altura? Que a escola veio super animada, né? E eu acho que o povo também ficou super animado. Foi muito bonito, foi muito gostoso de ver. Desfila sempre na Império? Império é o segundo ano. Mas sempre desfila no carnaval, sempre marca presença no carnaval. Sempre que eu posso. Obrigada. Vamos lá. E agora vamos lá com o Marcelo na concentração do outro lado da avenida. Vamos lá, Marcelo. Um beijo! Um beijo nessa boca! Segura! Esse é o poeta! E o que você está vendo aí é a movimentação da Acadêmicos da Rocinha, que daqui a pouco vai estar na Sapucaí. A Acadêmicos da Rocinha teve uma ascensão meteórica. Em apenas 6 anos de existência, já está no Grupo 1. E todo mundo aqui tem uma expectativa muito grande que dessa vez, ano que vem, eles vão estar no Grupo Especial. Eu estou aqui ao lado da subprefeita da Zona Sul, a Solange Amaral,
que deixou os problemas da prefeitura de lado e veio se divertir e cair no samba. Solange, dá para acreditar que a Rocinha pode chegar ao grupo especial esse ano? Com certeza, pode escrever. Ano que vem é domingo ou segunda. Mas a Rocinha é uma bela comunidade, eu estou desfilando com o maior respeito. Agradeço demais o convite para estar aqui. Enfim, vou dar tudo que for possível e tenho certeza que a escola vai arrebentar. É o teu primeiro contato com a Sapucaí? Não, eu fui campeã no primeiro ano da Sapucaí, em 84. Eu fui campeã pelo Cabo Sul. E olha, não é por nada não, mas eu sou pé quente. Eu desfilei 3 vezes, já fui campeã 2. E agora você é campeã pela Rocinha. Olha que a turma vai cobrar de você, hein? Vai cobrar de você. Boa sorte e desejo pra você a melhor sorte e também pra Rocinha. A gente volta, Cristina, daqui a pouco com mais informações aqui da concentração. É com você. Ok, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha. Já se preparando para desfilar? E nós vamos mostrar as imagens da Marquês de Sapucaí, da escola que vai entrar na avenida daqui a pouquinho para todo o Brasil, com exclusividade pela CNT. Marcelo Costa, você na concentração, o que tem de novo? Oi, Cristina, esse carro alegórico que você está vendo aí é o Abre Alas da Acadêmicos da Rocinha, a terceira escola hoje à noite que está vindo da zona sul do Rio e a quinta a desfilar na passarela. Eu estou aqui bem ao lado da nossa colega Leda Nagli, que está estreando esse ano na avenida, exatamente na Rocinha. Como é que é essa emoção de pisar na Sapucaí? É bárbaro, eu acho que vai ser bárbaro, eu tô cheio de expectativa. Eu moro em São Conrado, convivo com a Rocinha, eu digo que eu moro no Baixo Rocinha. Você sente que dá para chegar ao grupo especial esse ano? Olha, eu tô cheio de esperança, eu acho que vai dar. Acho que seremos os campeões. Obrigado, boa sorte. Quem está com a gente também é o cantor Emílio Santiago, que está de disco novo na praça e veio prestigiar também pela primeira vez a Acadêmicos da Rocinha. Emílio, como é que é essa coisa de sair na Sapucaí? Já tinha saído antes? Ah, já, muitas vezes. Já. Muitas vezes, mas na Rocinha é a primeira? Na Rocinha é a primeira vez, quer dizer, isso é um convite de amigos que moram na Rocinha e que também estão saindo aqui na escola e que me resolveram me convidar também para sair aqui na Rocinha. Então eu estive lá na quadra, quer dizer, eu curti muito o samba deles, quer dizer, eu acho que é um povo super legal. Eu tô contente de estar aqui com eles. O Gogó hoje fica de repouso e só a perna, não é isso? Só o corpo pra mexer. Não, também vou cantar um pouco. Vai cantar também? Nossa, tem que cantar um pouco. Beleza. Olha, vamos ver o Emílio Santiago e a Leda Nagli daqui a pouco aí na Sapucaí. A gente volta daqui a pouco, Cristina. Tchau, tchau. É isso aí, tem que cantar. O Emílio Santiago, se não cantar o samba da escola, o que há? Tem que cantar. Bom, nós vamos para os comerciais e logo depois dos comerciais a CNT vai mostrar um pouco do carnaval em São Paulo, no Sambódromo, no AMB. CNT, Carnaval de Primeira. Britânia, produtos feitos para durar. Acompanhamentos para o seu Guaraná Antártica. Chocolate com Guaraná.